Só introduzindo mesmo, todo mundo deve conhecer nosso evento que está acontecendo agora nessas 2 semanas. Hoje teremos um mini curso de Excel com o Fabrício, logo mais ele vai se apresentar, eu vou passar a palavra para ele. E já divulgando, amanhã teremos uma palestra à tarde de 15 horas com o professor Ivanovic. Essa palestra vai ser sobre Machine Learning e sistemas embarcados, vai tratar sobre inteligência artificial. E à noite teremos outra palestra com o professor Vicente sobre 5G e rádio definido por software. Estou mandando aqui no chat a página do nosso evento. Vocês podem acompanhar todas as informações que são importantes. E o Linktree, que tem todos os acessos necessários, certo? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço demais a presença de vocês no nosso evento. E passo a palavra para Fabrício. E esse momento é dele. Só mais uma coisa também, em relação às dúvidas no decorrer do minicurso, vocês podem mandar no chat, quem não se sentir à vontade de abrir o microfone, que a gente vai intermediando essas dúvidas aqui com ele, beleza? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo. Bloqueada aqui a câmera. Vou apresentar minha tela aqui e vamos começar. Então, para dar um mini cursozinho sobre Excel, né? Falando um pouquinho sobre mim, assim, eu sou atualmente diretor de projetos da Lumos e nada mais que um curioso aí, né? Não sou nenhum especialista em Excel, mas sempre gostei muito de utilizar a ferramenta, principalmente pelo seu grande potencial de mercado. E no nosso ramo de engenharia, é uma das coisas que mais se utilizam, né? A gente sabe que existem inúmeros softwares aí, o Excel ainda continua, desde que foi criado, né? Ainda continua tão forte no mercado, tendo em vista suas diversas funcionalidades, né? Sim, por experiência própria, já vi muitas empresas fazendo orçamentos de obras milionárias numa simples planilha do Excel, né, para a gente ver o quão é potente, assim, a ferramenta, se você conseguir souber extrair o que ele tem a oferecer, né. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no geral, claro que isso é dividido nos 2 dias, a gente vai ver até onde a gente consegue ir hoje, não estou com a intenção de ir muito rápido, porque eu sei que formato virtual, assim, você não consegue acompanhar necessariamente na mesma velocidade, então pode ficar um pouco confuso, mas a gente vai tentar falar aqui o máximo que der hoje, e o que resta a gente fica para o segundo dia. Falar um pouquinho da parte introdutória, um pouquinho de funções matemáticas, um pouquinho de renomear os intervalos, de função SI, as funções de pesquisa e referência, a questão de funções de banco de dados, a utilização de funções matriciais, a questão de validação de dados dentro dessas demais que a gente já fez, né? Falar um pouquinho sobre tabelas e gráficos dinâmicos, a parte de segmentação de dados de tabelas dinâmicas, e um pouquinho sobre a questão de macros, VBA e a parte do modo desenvolvedor do Excel. Então, o Excel, todo mundo já sabe, né? É um editor de planilhas, produzido pela Microsoft aí, já desde 1987 que ele está no Windows, e, como eu falei, tem uma vasta aplicação, né? Então vamos dar início aí para a gente ficar em enrolação. Abri aqui a primeira parte, a parte mais introdutória, espero que esteja todo mundo me ouvindo, deixa eu verificar aqui. Sim, está aparecendo. Pronto. Começar falando um pouquinho, como eu falei, com uma parte bem introdutória, né? A gente tem aqui uma planilha bem simples, digamos assim. Só com a questão de que tem um funcionário, a descrição do salário bruto, a descrição do desconto, né, que foi de 3,3%, e aqui ele pede para calcular o salário líquido. A coisa bem besta, né? Não sabe que a fórmula do Excel começa com igual, e você só vou selecionar aqui, menos o desconto, né, para saber o salário líquido. Beleza. Mas a questão aqui não é essa, né? Não é ensinar como subtrai. Sim, arrastei no quadradinho aqui, para baixo ele expandiu a fórmula, né? Certinho, fez o cálculo, mas
A grande questão é, se você olhar a fórmula aqui em cima... Fabrício? Oi? Pedindo para dar um pouquinho de zoom, isso. O zoom do meu computador é bem baixo. Eu imaginei que ficava vendo. Ficou melhor? Pronto, melhorou. Pronto. Esqueci de fazer isso no início. Realmente reclamo, isso que é bem pequenininho. Tá dando pra ver aqui em cima? Tá, né? Se não tiver, eu vou mudar a configuração do computador. Em cima tá um pouco pequeno. Deixa eu alterar a configuração da... Vou parar de compartilhar aqui para alterar a configuração da tela. Pronto, agora foi. Compactador. Aproveitar que eu dei a pausa para pegar aqui o... Só um minutinho. Da Ciel deu a sugestão de mudar a cor do tema do Office. Ó, mandei o link aí para vocês irem acompanhando. Tem todas as planilhas que eu vou usar lá. Aí vai ficar mais fácil para poder ir fazendo junto, né? E qualquer coisa surgir a dúvida, eu vou mudar a cor aqui do Office também, peraí. Mas já tá bem melhor, tá bem maior a tela, porque a configuração do computador realmente fica muito pequenininha. Vamos ver agora. Sim, pessoal, o mini curso está sendo gravado. Pronto. Show. Agora tá dando para ver aqui? Pronto, vamos lá. Ficou melhor aqui. Você pode ver que aqui só aparece o nome da célula, né? Como o Excel renomeia, né? O nome da coluna, né? Coluna F. E o número da linha 6. Só que, para um exemplo pequeno como esse, uma planilha com poucos dados, poucas colunas, poucas linhas, é fácil de entender, né? Você clica aqui e você encontra. Mas já imaginou se essa célula aqui estivesse lá embaixo? Eu não conseguisse ver. Como é que eu iria entender, assim, uma segunda pessoa, não você que fez a planilha, mas uma outra pessoa, o quanto ficaria difícil de compreender essa planilha, né? Apenas levando em consideração os nomes normais do Excel, digamos assim. Então, é para isso que a gente está, né? Mostrando essa parte, um exemplo básico, mas que pode ser aplicado em outros, né? Para a gente renomear esses intervalos, né? Com o nome mais palpável para a gente, né? Então, a gente vem aqui na parte de fórmulas, aqui em cima, e tem aqui o gerenciador de nomes. Se você abrir, aí você pode criar um novo nome. Se quiser criar um novo, ele já identificou que é salário bruto, salário líquido aqui, porque está selecionado aqui, mas no cara eu vou querer, no caso, eu não vou querer esse, vou apagar aqui. Apagar a referência. E vou colocar o nome como salário bruto. Aqui no Excel ele tem referências absolutas e tem referências relativas. A referência relativa é o número da célula normal, né? Quando está o F e o 6 normal. Mas nesse caso aqui você pode ver que tem um cifrão aqui antes do F e um cifrão antes do 6. Então isso quer dizer que essa célula vai ficar travada. Então se eu usar esse nome assim, vamos fazer um exemplo assim para a gente entender. Ela está travada, bloqueada essa célula, né? E eu vou criar um novo e novo para facilitar, eu vou clicar logo aqui, porque ele já
sair, clica aqui, ó. Ele já entende só. Criou um novo, já botou desconto, já botou a célula aqui, também colocou travado. E fechar. Agora, se a gente vir aqui colocar igual, colocar salário, ó, já apareceu. Salário bruto, menos, desconto. Apareceu o desconto também. Agora, quando eu arrasto, pode ver que ficou 1.300 em todos. Por quê? Porque eu criei o nome salário bruto e desconto como referência absoluta. Então, para onde eu levar eles, ele vai sempre se referenciar às mesmas células. Mas se eu vir aqui no nome e ele está para referência relativa, que é basicamente apagar esse cifrão que tem aqui, apagar do outro também. Fabrício, só um momento. Falaram no chat que está tendo acesso negado ao tentar baixar as planilhas lá no Drive. Acesso negado? Sim. O Drive está vazio. No meu caso aqui, quando eu clico na planilha, diz que está acesso negado. Oxi. Oxi, não. Eu acho que alguém excluiu sem querer, viu, Fabrício? Acho que alguém. Eu acho que alguém pagou sem querer. Tá ocupado. Mas deixa eu copiar e colar de novo para lá. Copiar aqui no computador, que aqui no Drive dá trabalho demais. Vai demorar um pouquinho para elas subirem de novo. Pronto. Daqui a uns minutinhos, o Drive carrega aí e elas aparecem de novo. Aí vocês dão um retorno aí, se elas não aparecerem. Tá? Pronto. Aí agora vocês podem ver que ela desceu, né? Ela abriu a fórmula. Agora você pode ver que como eu arrastei, a referência ela seguiu. Você pode ver que não é mais 1.300 repetidos em todos. Quando eu clico em salário bruto aqui, agora ele já está se referenciando a F7, não mais a F6, né? Porque a referência ela foi se adaptando, gerenciador de nomes que eu fiz. Então é basicamente isso, é mais uma boa prática para quando for fazer uma planilha maior, com mais dados, com mais linhas, utilizar o gerenciador de nomes em todas as colunas, porque assim fica mais fácil de entender um segundo código. Sei que não é muito interessante usar isso demais, porque aí suas formas vão ficar gigantescas, né? Você vai estar utilizando um nome maior do que normalmente é, né? Porque o Excel renomeia com 2 letras, 2 caracteres, digamos assim. 2 ou mais, né? E falando um pouquinho aqui de umas funções matemáticas, né? Só para a gente relembrar um pouquinho. Aqui ele só pede para fazer um total. Eu tenho quantidade e tenho valor unitário. É basicamente uma multiplicação, né? Do valor unitário vezes a quantidade. Então, selecionar a célula do valor unitário vezes a célula de quantidade. Se eu clicar 2 vezes aqui no verdinho, ele já vai despejar para mim. Aqui embaixo, como eu tenho um total, né? Ainda vai ser isso. Colocar soma, tab, ele já entra na célula, seleciona o intervalo, dou enter. Pronto, eu tenho um total. Só ajeitar a formatação. E pronto. Aqui é mais um checkzinho, ele pede para colocar a data da compra, se foi comprado ou não, a quantidade do total comprado. Vamos lá, colocar a data da compra como sendo igual a hoje. Hoje, abre e fecha. Vou colocar para todos. Pronto. Um checklistzinho aqui é só para dizer se comprou ou não. Aqui é como se fosse a lista que eu levei para comprar. E aqui é o que eu comprei, né? Digamos assim. Total planejado. E aqui é o total gasto. Se eu colocar aqui, em vez de comprar 3, comprei 4 pães. Que basicamente o que eu vou fazer é dizer, sim, eu comprei. Vou checar se eu comprei. Se essa célula foi igual. Assim, sempre colocar a aspa, o Excel entender que é um texto, né? Mas na frente a gente vai pegar mais forte com isso. Mas sempre que for um texto,
o que você queira que ele entenda como um texto, você coloca entre aspas, né? Então ele vai estar verificando se a célula J7 vai ser igual a sim, sendo um texto. Se isso for verdadeiro, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a quantidade, que é K7, e multiplicar pelo valor unitário. Isso para todos, como a gente já fez. Aqui vai dar falso, porque eu não coloquei nada no falso. Mas eu posso vir aqui e colocar ponto e vírgula, e abrir e fechar aspas, que aí ele vai deixar em branco, né? Porque se o, entre aspas, o que está dentro de aspas, ele considera como texto, se eu não colocar nada, ele vai deixar a célula vazia. Então, tudo vazio. E aqui só para a gente revisar um pouquinho das fórmulas máximo, maior, ele pede aqui o produto mais caro. E no Excel, ele tem uma forma chamada máximo. Aí vocês confirmam para mim se, quando vocês colocarem máximo no Excel de vocês, vai aparecer essa fórmula? Talvez não apareça, mas é bom verificar. E vamos ver qual é o produto mais caro. Eu peguei o máximo, eles só pedem no dado do máximo para me colocar a lista dos produtos. Então, vou pegar, colocar igual máximo, tab, e selecionar o valor unitário dos produtos. Ele me retornou que o valor mais caro, do produto mais caro, é R$26, que no caso é essa carne. Logo mais a gente vai aprender como retornar o nome carne. O produto mais barato, se tem o máximo do mais caro, então o mais barato é o mínimo, né? Da mesma forma, posso selecionar um intervalo e daí ele já identifica. Colocou R$2. Qual é o mais barato? R$2. Leite. E também tem outro que é R$2, que é o alface, mas no caso ele retorna apenas o primeiro, porque essa função ela trabalha de cima para baixo, né? E o primeiro valor menor que ela encontrar, ela vai retornar. E a média de preço, o Excel também tem uma função chamada média. Cabe e selecionar os dados. Ele vai ter uma média de 6,67. Beleza. Mas você pode ver que no máximo, ele só tem esse valor aqui, não tem mais nada na função. A função só recebe os valores e só dá o maior valor. Mas e se eu quisesse saber qual o segundo maior valor? Como eu faria isso com a função máxima, né? Em tese não tem como. Na verdade, realmente não tem como. Mas para isso que tem outra função, é a maior. Como é que ela funciona? Ela pede um intervalo, uma matriz aqui, e ela pede um número K. Esse número K é basicamente a ordem, né? Quando você seleciona, ela basicamente ordena isso aqui, ela transforma essa matriz que você selecionou em uma outra matriz, só que ordenada do maior até o menor. E esse número K vai definir qual linha você vai retirar dessa matriz. Então, se você colocar o número 1, você vai retirar a primeira linha dessa matriz. Se ela ordenou do maior para o menor, você vai retirar o maior valor. Então, se eu colocar 1 aqui, selecionando o mesmo intervalo do máximo, eu vou obter o mesmo valor do máximo, né? Eu estou retirando a mesma linha, digamos assim. Mas se eu colocar 2, aí eu já não vou ter mais o mesmo valor, porque eu vou estar retirando o segundo valor da matriz ordenada do maior até o menor, que vai ser o segundo maior valor, que no caso é 12, que se a gente olhar aqui, realmente veria que o maior é 26, o segundo é 12. Da mesma forma que o terceiro é 10, e assim por diante. Da mesma forma com o segundo produto mais barato. É só utilizar a fórmula menor, que funciona exatamente assim, analogamente à fórmula maior, só que ela ordena do menor até o maior, né? Então, se você coloca o K1, você vai ter o mesmo valor do mínimo, porque você vai estar pegando o primeiro valor da matriz ordenada do menor até o maior. Se eu colocar 2, aí eu já vou pegar o segundo maior valor, que no caso também é 2, porque, como eu disse, tem 2 valores menores. Na verdade, tem 3. Então, se eu colocar 3 também vai ser 3. 3 também vai ser 2. E o quarto é que vai ser diferente, que vai ser 3. É para entender? Pronto. Sobre as fórmulas matemáticas, essas fórmulas mais introdutórias, é basicamente isso. Vamos ver um pouquinho sobre as demais, né? Vou falar um pouquinho sobre a função si. A gente já usou um pouquinho ela ali, mas vamos usar um pouquinho mais.
Aqui eu tenho alguns dados de andamento, de projetos, digamos assim. Tem uma data inicial, uma data limite de finalização, a data do planejamento, e tem uma data de entrega real. Inclusive, isso aqui está bem errado. Então, eu quero verificar aqui, eu quero verificar a situação. Se ele está atrasado ou se ele está no prazo. Se ele foi entregue atrasado ou se ele foi entregue no prazo. E, como a gente falou, é basicamente uma função de se, né? Se ele foi entregue no prazo ou se ele foi entregue atrasado. Então, a gente vai usar a função se. Se ele já identificou aqui, só aperta tab, ele já entra. Ele pede primeiro o teste lógico, que é o teste que vai dizer se vai ser o valor verdadeiro ou se vai ser o valor falso. Quero verificar se a data limite ela é maior que a data de entrega. Se a data limite ela for maior que a data de entrega, isso quer dizer que eu entreguei antes da data limite. Então, eu entreguei dentro do prazo. Então, o valor verdadeiro vai ser no prazo. Se isso for falso, ou as duas datas são iguais, ou ele entregou fora do prazo. Então, eu tenho que verificar primeiro. Alguém vai falar? Abre o microfone aí. Eu tenho que verificar primeiro se é igual, porque tá que eu coloquei aqui só maior, mas eu também posso vir aqui e colocar maior ou igual. Então, isso já vai garantir que não tem nenhuma brecha, né? No prazo. E agora eu vou verificar. Então, se G7, que é a data limite, for maior ou igual à entrega, se for verdadeiro, ele vai dar no prazo. Se não, se ele não for maior nem igual, ele é menor. Então, ele está... Fechar o parênteses. Prazo. E para todos os demais. Bem simples a aplicação. Aqui, a gente pode ver que, nesse caso aqui, a gente só usou um teste lógico, né? Só tinha uma possibilidade. Já aqui não. Aqui eu quero verificar, eu quero me retornar o valor de bônus. Aí eu tenho um gerente, consultor e estagiário. Ou seja, 3 condições. Eu tenho que verificar se isso aqui é cada um desses 3. Se eu fosse fazer com um se normal, eu teria que fazer se isso aqui, que é o cargo, for igual a esse cargo, eu retorno isso. Aí, esse verdadeiro, né? Se esse for igual a esse, aí vai ser verdadeiro, vai ser esse. Mas se não, se for falso, aí ainda tem umas 2 possibilidades. Esse cargo pode ser igual a esse, e esse cargo pode ser igual a esse ainda. Então, eu teria que fazer se esse cargo for igual a esse, aí eu retorno esse. Ainda tem mais uma possibilidade se isso for falso, né? Se esse cargo for igual a esse estagiário, aí ele vai receber o bônus de estagiário. E se nenhum for falso, aí o dado está incorreto, então eu vou deixar em branco aqui. E fecho todos os parênteses. Funcionou? Por que aqui deu 7? Porque para os demais não foi. Por quê? Porque aqui não bloqueei nenhuma célula. E quando eu arrastei, ó, mudou aqui, ó. Ele baixou. Então, a não ser a célula do cargo, todas as demais elas têm que ser referências absolutas. Então, eu aperto F4 e ele já coloca o cifrão, né? F4, F4. Agora travei todas, menos a F7, que é essa daqui. Quando eu arrastar a F7, ela vai ser uma referência relativa, então ela vai acompanhar e os dados não. Realmente aqui ficou em branco porque deu falso para todos, né? Aqui na lista não tem aí na lista. Também poderia ter feito com uma função diferente, né? Que é a fix. Nem todo Excel tem essa função, mas alguns têm.
E ela é basicamente uma função que é feita para vários testes consecutivos, né? Para a gente não estar colocando um se dentro do outro. Então, ela só retorna se for verdadeiro. Se for falso, ela já parte para outro teste lógico, né? Então, gerente, eu vou buscar gerente é igual ao primeiro da lista aqui. E referência absoluta. Se isso for verdadeiro, esse aqui. Quando eu boto o ponto e vírgula, ele já parte para o outro teste lógico. Aí eu já verifico de novo se o cargo é igual agora a consultor. Bloqueio também. Se for igual a consultor... Eu coloquei um ponto e vírgula no meio. Se o cargo for igual a consultor. F4, está travado. E está na parte teste lógico. Se o teste lógico for verdadeiro, ele vai retornar o certo. Também, referência absoluta. E o último, se o cargo for igual a estagiário, referência absoluta, ele vai retornar o 1, também referência absoluta. Deu o mesmo resultado. Vamos que a diferença é aqui que ele vai dar um erro, porque como eu falei, ele não tem... Opa, esqueci de travar uma célula aqui. Oi, essa daqui. Ele vai dar um erro porque ele não tem um valor se falso, né? Aí eu coloco aqui, posso colocar aqui fora o erro. E se der erro nesse valor, ele vai retornar, eu boto ponto e vírgula aqui, ó, e ele vai retornar um valor se erro. Eu coloco para ele retornar em branco. Duas vezes, despeja, e pronto. Resolvido o problema. E se tivesse uma situação assim? E aqui eu já tenho 1, 2... Já teria 7 possibilidades. Se tivesse 10, 11, isso aqui, meu se ia ficar gigantesco, né? Funciona. Funciona. Da mesma forma que ele funcionou aqui, só aumentou a quantidade aqui. Mas não começa a ter trabalho demais. Então a gente já percebe que está errado. E aí na frente a gente vai entender uma forma de melhorar isso, de fazer isso aqui de forma mais efetiva. Mas basicamente sobre isso era isso aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de data, de hora, de manipulação de texto. A gente já usou um pouquinho ali datas, mas vamos primeiro falar de texto. O Excel tem algumas funções de texto, muitas. A gente vem aqui em texto, pode ver que ele tem bastante. E com elas a gente consegue fazer alguns jogos com nomes, com palavras, enfim. E o que é que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo retirar o primeiro nome desse texto aqui, basicamente. Como é que eu vou fazer isso? O Excel tem uma função chamada localizar. O que é que o localizar faz? Ele é um texto procurado e você dá um texto. Dentro, se eu colocar esse nome aqui e pedir para ele procurar um texto, e esse texto sendo espaço, ele vai me retornar o lugar onde está o valor. Ele está dando erro, porque aqui no início tem um espaço. Vou trocar. Eu inverti. O texto que eu estou procurando é o espaço, né? O texto me retornou o primeiro espaço, né? O primeiro espaço que ele encontrou. E aonde foi o primeiro espaço que ele encontrou? Ele retornou 1. Então, aqui no início do nome, tem um espaço, né? Eu apaguei 6. Então, o primeiro espaço está no caractere 6. Se eu verificar aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracteres é realmente o espaço. Então, já consegui identificar até onde vai o primeiro nome. E se eu vi isso para os outros,
ele vai retornar a mesma coisa, menos esse aqui que também tem um espaço nisso. Então, eu consegui identificar até onde vai o primeiro nome. Eu só preciso agora retirar o primeiro nome. Esse 6, vamos tentar entender o que é esse 6. Esse 6 a gente contou da esquerda para a direita, né? Eu tenho 6 caracteres da esquerda para a direita. E se eu usar a fórmula direita, é exatamente a forma que retorna o número de caracteres específicos no final do texto. Eu coloco o texto, coloco o número de caracteres. Só que no caso, aqui ela pega da direita para a esquerda. Eu estou inverti aqui, da esquerda. Porque esquerda, direita, esquerda. Ele vai me retornar os valores da esquerda para a direita, uma quantidade de caracteres que eu informar. Eu selecionei o texto, que é o nome dele, e vou colocar o número de caracteres que eu quero. Da esquerda, cadê esse nome? Para a direita. 6. Exato. Mas, parece que tá certo aqui, né? Mas se eu copiar ele aqui, colar aqui, qual o valor? Eu vou clicar aqui, ó. Pode ver que aqui tem um espaço. O espaço veio junto. Por quê? Porque eu coloquei para ele pegar até o 6. E o 6 é o espaço. Então, aqui no valor do espaço, eu tenho que retirar 1, porque eu quero só o nome que está antes do espaço, né? Então, o 5, o caractere 5, é o C. Se eu colocar para ele pegar até o 6, ele vai pegar o C e o espaço. Agora, se eu copiar de novo, eu vou ver que não tem mais o espaço. Eu vou copiar só o valor. Ó, quando eu clico, ele já cai colado no C, porque não tem mais o espaço. Aí eu já posso despejar para todos e encontrar o primeiro nome. Agora, eu quero encontrar o último nome. Para encontrar o primeiro foi fácil. Eu peguei, aqui não, aqui, localizei o espaço, ficou fácil, porque era o primeiro espaço, então foi fácil de achar, e localizei e com isso, eu sabia onde estava o espaço, eu só peguei da esquerda para a direita até o C. Show. Mas agora, como eu consigo chegar aqui? Identificar esse nome. Eu consigo calcular quantos caracteres tem ao todo no texto. É só colocar igual a num caracteres. Sei que tem 24. Mas o que eu quero é quantos caracteres tem esse último nome. Porque aí aqui eu não usei esquerda, no último eu consigo usar a direita e consigo pegar a quantidade de caracteres que eu quiser. Consigo vir até aqui o espaço. Eu tenho o total já. Esse é o primeiro espaço, mas para mim ainda falta uma coisa, que é identificar o segundo espaço, ou o terceiro, ou o quarto, porque o nome varia, né? Por exemplo, o nome que tem um conectivo aqui, ele já vai passar a ter 3. Então, a estratégia que eu posso usar é tentar tirar os espaços e ver e contar quantos espaços tem no texto. Porque se eu pegar o texto sem os espaços e depois subtrair do texto com os espaços, eu vou ter a quantidade de espaços que tem, né? Eu tenho 24 no total, se eu retirei todos os espaços e deu 22, eu tenho 2 espaços. Então, vamos lá, vamos retirar. Eu vou, basicamente, substituir o espaço por nada. Por nada, né? Ele vai colar o texto. Qual o texto que eu quero colocar? Selecionei o texto. Que é o nome total. O texto antigo. O que é que ele vai substituir? Ele vai substituir um espaço. O novo texto que ele vai substituir é nada. Aspa colado.
tudo junto. Mas, Fabrício, se o cara escrever errado, né? Porque eu coloquei para ele substituir apenas um, se tiver um espaçamento. Mas o cara escreveu assim. Ele vai continuar substituindo, né? Mas a diferença vai ser diferente aqui. O valor entre o número antes e o número depois, ele vai dar uma roubadinha, porque aqui tem 2 espaços, né? Então, é interessante, antes de fazer essa conta aqui, você arrumar. É basicamente tirar os espaços que tem duplicado. Ele vai deixar os encontros apenas com um espaço. Então, embora eu venha aqui e coloque vários, ele vai ficar sempre os 24 ali. Mas vamos deixar certinho. Apenas. Bom, agora eu tenho um nome com os espaços. O nome sem os espaços. Eu vou pegar o total que tem de caracteres agora aqui. Para me descobrir o número de caracteres, né? Selecionei o texto. Enter, 22. E agora, se eu subtrair o total menos o total de caracteres sem espaço, eu vou ter o número de espaços. Agora eu sei que nesse texto eu tenho 2 espaços. Já melhorou para mim, porque pelo menos eu tenho noção de quantos espaços tem no texto para me encarar. Mas ainda foi complicado porque eu tenho que encontrar onde é que está o segundo espaço. Certo? E o que é que eu posso fazer? Eu tenho que dar um jeito de marcar o segundo espaço aqui. Colocar alguma coisa que me faça identificar aonde está o segundo espaço. Eu sei aonde ele tem que chegar, né? Eu sei que eu tenho 2. E se eu olhar aqui, ó, para a forma de substituição e colocar um ponto e vírgula, você pode ver que tem aqui um número da ocorrência. Vamos tentar substituir usando esse número de ocorrência. Vou colocar substituir ao texto. O texto está tudo junto. O texto antigo era texto colado. Espaço. No caso, eu não vou pegar esse, né? Porque eu já sei a quantidade de espaço. Vou pegar esse aqui. Não vou pegar esse 7. Vou pegar esse que tem os espaços. Texto antigo era espaço. Texto novo, vou colocar um caractere especial aqui. Qualquer. Vou colocar esse aqui, por exemplo. Uma barra. E o número da ocorrência. É o número da ocorrência. Basicamente, aonde o texto antigo está. Qual a ocorrência do texto antigo, né? Porque o texto antigo ele pode acontecer mais de uma vez. E o que é esse texto antigo? É exatamente o espaço que eu coloquei aqui. Eu já sei quantas vezes o texto do espaço ocorre. 2. Travou. Fecha. Deu uma trava, deixa eu escrever de novo aqui. E o texto onde eu quero substituir. O texto antigo. Que eu quero colocar. E a ocorrência. Pronto, ele substituiu a segunda ocorrência do texto que eu quero substituir, que é o espaço, pelo que eu coloquei, que é o novo texto, que foi uma barra. Então, agora eu tenho exatamente marcado aonde está o bendito espaço ali que eu queria encontrar. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que só localizar onde ele está, né? Então, eu vou localizar nesse texto. Localizar a barra nesse texto. Eu vi que a barra está na casa 16, digamos assim, no caractere 16. Pronto, agora eu sei exatamente onde é que está a barra e sei quantos caracteres tem o texto todo. Você sabe que aqui eu não alterei esse valor de 24 caracteres. Por quê? Porque onde tem espaço eu coloquei uma barra, então continuou o mesmo total. Então eu sei quantos faltam daqui para o final, né? É só eu pegar o 24 menos o 16, que eu vou saber que eu tenho 8 caracteres da barra para frente. Porque se até a barra eu tenho 16 e no total eu tenho 24, então eu tenho
8 aqui nesse meio, né? Agora eu já tenho o valor que eu precisava lá no início, né? Eu posso pegar aqui e colocar à direita. Posso colocar aqui no texto inicial e selecionar o meu 8 aqui, que ele vai retornar o valor certo. Agora é só estender todas as formas. Estendendo. Aqui eu consegui extrair todos os últimos nomes. Se eu quisesse deixar de aparecer isso aqui, é só usar aquela forma que a gente usou outra vez. Se erro, e no valor de erro, colocar para ficar em branco. Pronto. E pôr aqui embaixo. Consegui extrair o outro nome. Claro que eu fiz assim, separado, para a gente conseguir entender melhor aqui, mas muito bem, isso dá para ser feito, todo esse cálculo aqui dá para ter sido feito em uma única célula, né? Só basicamente pegar todas essas formas aqui e repetir tudo junto dentro de uma célula só, que também chegaria no mesmo resultado. É mais para ficar mais visual aqui o que está acontecendo no decorrer da sala. Falando da parte de data, a data no Excel, não sei se vocês sabem, mas se eu colocar aqui a data de hoje, 3, 8, 21, vai ver aqui em cima aparece como se fosse uma data mesmo. Mas, na verdade, por trás, existe um número. Se eu colocar aqui em geral, você vê que está aqui, né? 44.411. O que significa esse número? Esse número é o que representa a data no Excel. Toda data ela é representada por um número, né? Na verdade, um dia é igual a 1. E isso começou a contar um dia lá no início. Vamos ver como foi que começou a contar? Se eu colocar 1 aqui, converter para data, eu vou ver que vai aparecer 1 do 1 de 1900. Ou seja, o 1 no Excel representa 1 do 1 de 1900. O 2 representa 2 do 1 de 1900. E assim sucessivamente até hoje e até em diante, né? Então, qualquer operação com data de 1 do 1 de 1900 para frente com Excel, ele considera como um número. De 1 de 1 para trás, aí você não consegue calcular. Né? Basicamente isso. Então, isso facilita por quê? Porque no Excel, por exemplo, eu consigo fazer uma subtração de datas. Eu posso pegar essa data de início e colocar menos a data limite. Por quê? Ele respondido assim, colocar geral, menos 82. Por quê? Porque ele está trabalhando com números. Ele está trabalhando com um número. Ele não está trabalhando com 06/04/2021. Ele está trabalhando com um número que representa uma data por trás. Né? Se eu vim aqui e configurar isso como geral aqui, ou como um número, ele vai aparecer o número que representa essa data. Vou dizer aqui. Isso facilita bastante. Mas, além disso, o Excel ainda vai além e ele consegue identificar se aquele número ele significa um feriado, um final de semana, e consegue extrair dentro dele os dias úteis. Então, aqui ele pede para pegar a duração em dias úteis. Então, se eu colocar aqui igual a dia trabalho, ele vai me retornar o número de dias úteis entre duas datas. Então, se eu colocar tab aqui, ele pede a data inicial e a data final, a G7. 59 dias. E se eu fosse fazer os dias corridos, seria basicamente aquela subtração que eu fiz. Né? Data final menos a data inicial. 82. Aqui nos dias úteis ele removeu os finais de semana. Se eu quisesse tirar os feriados, aí eu tenho que adicionar, boto ponto e vírgula e seleciono algum lugar que tenha meus feriados. Por exemplo, aqui. Aí dentro dessa matriz eu coloco um feriado, por exemplo. Vou colocar aqui 15/1/2021 é feriado. Pode ver que ele baixou aqui para 58.
E assim sucessivamente. À medida que eu for colocando data aqui, ele vai removendo daqui, porque ele entende que não é dia útil. As meus casos aqui vão considerar só o final de semana, então vamos tirar essa matriz de feriado. Os úteis considerando só o final de semana. E aqui dias corridos. E ele faz isso. Fazer isso para todos, tranquilamente. Aqui. Se um dia ele é igual a 1, opa, está configurado. Se ele é igual a 1, então 1 é igual a 24 horas, né? Então eu vou falar de hora. Eu tenho uma hora aqui, por exemplo, 8 horas. Se eu configurar como número, você vai ver que vai aparecer 0,33. E o que é 0,33? É como a gente já bem entendeu, né? Se um dia é igual a 24 horas, 8 horas seria igual a quanto? A 0,33, né? E por isso também que a gente consegue fazer subtração de horas, porque a gente também está trabalhando não com o horário, mas sim com o número que tem por trás. Né? Basicamente, nessa planilhinha aqui, ele só fala horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, né? Saída e retorno do almoço, horário de saída do trabalho, e ele pede para calcular as horas totais, que já estava até calculado aqui. Né? Colocar igual, basicamente vai pegar a hora de entrada, eu quero saber quanto tempo ele passou lá, né? Vou pegar a hora de entrada, menos o horário de saída para o almoço, então eu vou ter quanto ele trabalhou até o horário do almoço. No caso, ao contrário, né? Pega a hora do almoço, menos a hora de entrada, que não existe hora negativa. Saber que ele trabalhou aqui para 17. No caso, isso em horas, 4 horas e 10. E eu tenho o intervalo do almoço e ele saiu a esse horário, né? O intervalo do almoço eu não considero, então vai ser isso aqui, mais o horário de saída, menos o retorno do almoço. Ok? 9 horas e 45. Da mesma forma, eu expandi, no caso eu não vou fazer isso, para não ir até lá embaixo. E aqui ele pede para calcular a hora extra, que seria o quanto ele passou da jornada de trabalho dele, que seriam 8 horas. Então, eu vou pegar o 9 menos as 8 horas. Aqui eu tenho que fazer referência absoluta, porque é só essa célula que eu quero que sempre fique em todas. E vou arrastar. Aqui vai dar um erro, porque, como eu falei, não existe hora negativa, e aqui deu 7,34. Então, 7 horas e 39 minutos. Então, foi abaixo da jornada de trabalho. Então, ele não tem hora extra. Então, eu vou colocar aqui para esse erro, ele ficar em branco. Vai contar porque, na verdade, não é um erro, né? O Excel só não consegue mostrar como hora, mas se você colocar aqui, na verdade, ele deu um valor, né? Ele deu menos 0,01. Que, como eu falei, trabalhou em número, então ele entende hora também como se existisse hora negativa, né? Mas se eu configuro como hora, ele deixa de aparecer porque ele sabe também que não tem hora negativa. Ele só descobre que é a hora depois que você converte, né? Mas por trás ele faz os cálculos todos como se fosse apenas um número qualquer. Aqui ele só pede para calcular o total de horas, salário da semana, salário mensal. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o valor por hora, 10,50, o valor da hora extra. E basicamente o que eu vou fazer? É igual, vou somar tudo, todo o horário. Vou multiplicar pelo valor da hora. Eu vou ter o total em horas. O total de reais que ele recebe, que esse funcionário ele vai receber nessa semana, né, de segunda até sexta. E falando de hora extra, você pode ver que ele já jogou aqui, que já tinha uma forma aqui. E eu falando de hora extra, eu vou somar
Agora, é interessante deixar esse número negativo, porque ele vai subtrair do G+, né? Então, ele vai dar o desconto da hora extra. Vou colocar para somar. Todos. Isso tudo vezes o valor da hora extra. Aqui ele deu em horas, mas na verdade isso é reais. Certinho? Certo? Na verdade. Isso. Deixa eu colocar em horas aqui, depois que embaixo é que ele pede o salário semanal, na verdade. Pronto. Vamos calcular agora o salário semanal, né? Então, hora, ele retorna a hora com o número de... Na verdade, não é esse. Porque isso aqui ele vai retornar o valor de 0 a 40. De 0 a 12. Não é de 0 a 12 que eu quero. Eu quero basicamente o valor em horas de 1 a... Fica mais fácil entender se eu mostrar esse número por baixo aqui, né? Você vê que tem 1,87, mas isso não é um valor em horas. Isso é o valor de um dia e 87% de outro dia, né? No caso. Então, como é que eu chego no total de horas reais que ele trabalhou nesse período? Eu vou basicamente multiplicar isso aqui por 24, que é uma conversão bem fácil, bem rápida. Vai ficar mais fácil para mim aqui agora. Multiplicar isso por 24. Eu vou ter 44,74 horas. E agora, eu multiplico pelo valor da hora. E vou ter o valor que ele vai ganhar por hora. Aqui, da mesma forma, na hora extra, eu vou só arrastar aqui, fica mais fácil. E eu vou pegar esse aqui e jogar aqui. Pronto. E no salário mensal, eu só vou pegar isso aqui e fazer vezes 30. Da mesma forma aqui. Arrastei, ele já vai tomado. Seria vezes 4, não? Tô ficando realmente. Obrigado. Cambiei a luada aqui. Mas é semana, né? Até porque aqui tá de segunda a sexta. 1.800 pelas horas trabalhadas corridas, né? A jornada. E 357 das extras. E o total seria basicamente somar isso aqui. Não cabe. Pronto. Só expandir isso aqui. 2.238,69 centavos. Arrastar para cima também, para ele calcular da semana. Bem simples, bem rapidinho. Não leio aqui nesse negócio da semana, mas enfim. E é basicamente isso sobre horas, né? Pode ver que também faz diferença se eu apagar isso aqui, porque ele está negativo, ele faz o desconto. E vamos falar agora sobre a parte de funções de pesquisa e referência, né? E já começa a ser uma coisa mais apurada e mais utilizada, digamos assim. Essa parte de hora, de soma, enfim, é mais para ter uma noção geral de como o Excel trabalha e como ele faz todas essas contas, né? Voltando para aquele probleminha que a gente controla no Si, que eu disse que ia ficar muito repetitivo se fizesse com isso aqui, vamos utilizar outra fórmula, que no caso vai ser o PROC-V, que é uma fórmula que procura um valor em uma coluna. Aí como é que o PROC-V funciona, né? O PROC-V ele pede um valor que você está procurando, uma matriz, e o número de índice da coluna que você quer que ele retorne. E ele procura sempre de cima para baixo, na primeira coluna da esquerda do intervalo que você selecionou. Então, por exemplo, qual é o valor que eu quero procurar? Eu quero procurar o número de unidades, porque aqui nessa tabela é o número de unidades, né? E aonde eu quero procurar? Ponto e vírgula, eu quero procurar numa matriz tabela que eu vou selecionar, que vai ser essa.
Agora, qual o número do índice da coluna que eu quero que ele retorne, né? Ele vai me dar um resultado e eu quero que ele retorne o número de índice da coluna. Eu tenho o número de índice 1, que é a primeira coluna da matriz que eu selecionei, dessa matriz em específico. E eu tenho o número de índice 2, que é o número do desconto, que é exatamente o que eu quero aqui, que é o desconto, né? Então, eu vou colocar 2. E aqui, ele vai perguntar se eu quero uma correspondência exata ou aproximada. O que é a correspondência exata? Ele só vai me dar um retorno se for exatamente o valor. Eu coloquei para ele procurar 20. Se eu colocar exato, ele só vai retornar se aqui tiver 20. No caso aqui não tem 20, porque aqui é um intervalo de valores, né? Então, eu vou colocar correspondência aproximada verdadeira. Assim, ele vai me retornar o valor mais próximo de 20 que tem aqui. Ele vai procurar na unidade o valor mais próximo de 20 e vai me retornar o que tem na mesma linha. Deixa eu sair aqui. Ele vai me retornar o que tem na mesma linha, só que na coluna 2 do intervalo que eu selecionei, que é esse aqui, que no caso é o 40, que foi o que ele me retornou. Da mesma forma, eu posso fazer isso para todos, só que eu tenho que travar o intervalo, porque senão ele vai mudar da mesma forma que mudou aqui. Referência absoluta. Fabrício, qual é o atalho que você usa para fazer essa referência absoluta mesmo? F4. Beleza. Pronto. Aí agora você pode já coloquei com referência absoluta. Ele não é a coisa mais precisa do mundo, porque como o próprio nome já diz, é uma referência aproximada. Então, se tiver um valor ali que está equidistante de dois valores, digamos assim, se eu tenho 49 e 48 aqui, ele é praticamente só jogar o primeiro, né? Porque como ele funciona de cima para baixo, o primeiro que ele encontrar, ele vai te retornar e pronto. Até porque isso aqui está em ordem do menor para o maior propositalmente, porque se eu tivesse um número maior aqui em cima, um menor aqui embaixo, ele deixaria totalmente de funcionar, porque ele funciona necessariamente de cima para baixo, na ordem que está feito, né? Então, se isso não tivesse em ordem crescente, ele não acertaria os valores de como ele acertou, né? Porque dessa forma ele consegue ter um resultado bem efetivo e chegar bem próximo aos valores. Você pode ver, quando ele retornou 48, o 100 ele retornou 46, o 2 ele retornou 20. Então, ele consegue acertar se tiver tudo colaborando, né? Que o PROC-V ele é mais utilizado na parte da correspondência exata, mas também pode ser utilizado, nesses casos, na correspondência aproximada, né? Que ele pede basicamente para calcular o total, que é basicamente o preço vezes 1 menos o desconto. Pronto. E agora, usando o PROC-V da forma normal, né, que é com a correspondência exata, digamos assim, aqui eu tenho um banco de dadozinhos com funcionários, unidade, área, o cargo, o salário, e tem uma matrizinha que eu vou procurar aqui, né, na pesquisa. Tem o ID, o nome e a unidade. Eu quero retornar o nome e a unidade apenas eu colocando o ID, e isso usando o PROC-V, né. Se eu quiser retornar o nome, o que eu vou fazer? Da mesma forma que eu fiz lá, PROC-V, o V é devido porque ele procura na vertical, né? E também tem um H que funciona exatamente da mesma forma. O H aqui. Ele funciona exatamente da mesma forma, pode ver que tem as mesmas coisas, só que no lugar do número do índice aqui de coluna, ele vai ter o número de índice de linha, que ele não procura assim, ele procura assim, na horizontal. No nosso caso, como nossa lista está na vertical, eu vou usar o PROC-V. O valor procurado é o ID, que eu coloquei aqui, né? Vou travar o ID para facilitar para mim. F4, ponto e vírgula, a matriz. Vou clicar aqui, que eu vou dar um Ctrl, Shift, barra de espaço. Ele não funciona aqui. Ctrl, Shift para baixo, para a direita. Se não tiver nada aqui do lado, ao redor dos seus dados, você pode dar Ctrl, Shift para baixo, que ele já seleciona tudo sozinho. Mas como tinha aqui, ele achou que fazia parte. Por referência absoluta também. O número do índice da coluna. Vamos lá, eu tenho coluna 1 e coluna 2 aqui. Como eu quero o nome, eu vou colocar coluna 2. E eu vou colocar aqui como falso, que eu quero correspondência exata.
vai dar um erro, porque não tem nada com o ID vazio, né? Todos os IDs estão preenchidos. Então ele procurou e não achou nada, deu um erro. Vou colocar esse erro aqui. Vírgula, abre e fecha aspas. Pronto, ficou em branco bonitinho. Para cá, eu vou só arrastar a mesma fórmula, como eu deixei tudo com referência absoluta. E vou colocar o número da coluna que está a unidade, que é a coluna 3. Pronto. Agora vamos testar. Vamos colocar um ID aqui. Pegar o ID aqui. ID 18. Ele me retornou Eduardo Coelho, na unidade de São Paulo. 18. Eduardo Coelho, da unidade de São Paulo. Da mesma forma que eu poderia fazer para calcular, pesquisando o nome. Vou só copiar a fórmula aqui para me ajudar. Vou pegar o que eu estava usando como valor que eu quero procurar, arrastei para cá, já veio. Posso arrastar para cá também, ele já está certo aqui. E agora eu posso pegar o nome de alguém e colocar aqui. Obrigado. Vamos lá, ela é da área de compras e é do cargo de jovem aprendiz. Vamos testar aqui. Não foi. Não foi por quê? Alguém sabe dizer por que não foi? E aí? Exato. Não necessariamente precisa usar índice. Sim, deixa eu fechar essas planilhas aqui para ajudar no computador aqui. Não necessariamente você iria precisar usar índice CORRESP ainda. Mas o problema é sim por causa do PROC-V. Né? Que eu falei lá no início que ela procura de cima para baixo na primeira coluna da esquerda. No ID funcionou a mesma forma, por quê? Porque a primeira coluna da esquerda é a coluna do ID. Mas aqui, a primeira coluna da esquerda não é o nome no intervalo que eu selecionei. Então, se eu vier aqui e colocar F, agora a primeira coluna da esquerda é o nome. Ele retornou certo, né? Minas Gerais. Só que no caso, como eu diminui o intervalo, não é mais a coluna 2, né? É a coluna 1. Não. Esse aqui é área. Então, é a coluna 1, 2, 3. Isso. Coluna 3. Compras. E eu arrasto para cá. E o cargo é a coluna 4. Já eu aprendi isso. Isso é meio chato, né? Você ficar arrastando. E ela só funciona necessariamente na primeira coluna. É por isso que se eu quisesse fazer o inverso, né? Jogar o nome e encontrar o ID dessa pessoa, de cara não ia dar certo. Por quê? Porque ele só procura na primeira da esquerda. Então, se eu seleciono um intervalo com isso e isso aqui, a primeira da esquerda vai ser sempre o ID de qualquer forma, né? Aí é que entra o índice ACORRESP, né? Porque como é que funciona o índice ACORRESP? O índice, basicamente, ele retorna um resultado que está em uma célula, em uma linha e uma coluna específica de uma matriz. Ele pede a matriz, que é exatamente essa matriz que eu vou dar a linha e a coluna. Vou selecionar aqui a matriz toda, Ctrl Shift para baixo. Referência absoluta. Aí ele pede o número da linha. Vou fazer o exemplo aqui, vou colocar a linha 26. E ele pede o número da coluna, vou colocar a linha 2. Coluna 2. Enter. Não, olha lá. Vamos ver a linha 26. Coluna 2. Retornou o que tem na célula. E o que é a CORRESP, né? A CORRESP é exatamente, ela faz meio que o contrário, mas não necessariamente o contrário. Ela pega o que está escrito e vai te retornar
aonde está escrito. Então, CORRESP, basicamente ele vê uma correspondência, né? Ele pede um valor procurado, que no caso meu valor procurado vai ser o que eu encontrei lá, né? E ele pede uma matriz, onde ele vai procurar. Aí aqui na matriz está o detalhe, né? A CORRESP, ela só procura ou em uma linha ou em uma coluna. Se eu selecionar da mesma forma que eu selecionei lá, assim, ela não vai conseguir achar, ela vai dar um erro. Mesmo que esteja na primeira aqui, ela ainda vai dar um erro. Ela só consegue procurar se tiver apenas uma coluna selecionada ou uma linha. Aí o que dá para entender com isso? Se eu selecionar a coluna, nome, por exemplo, que é o que eu estou procurando é um nome, né? Selecionei a coluna e vou colocar aqui correspondência exata, que é o 0. Tab, fechei. Ele me retornou 26. Ele me retornou a linha. Então, se eu colocar a coluna, ele me retorna a linha. Se eu colocar a linha, que no caso é a linha 26, ele me retorna a coluna, certo? Então, agora, eu tenho uma fórmula que precisa de uma linha e de uma coluna, e tem uma fórmula que dá uma linha ou uma coluna. Então, necessariamente, eu consigo montar um PROC-V, eu tenho um PROC-V separado, porque eu tenho a fórmula que faz a correspondência e me dá o valor, de onde está, e eu tenho uma fórmula que, dentro da matriz, procura onde está o valor que eu entreguei para ela. Então, vamos tentar fazer aquele exemplozinho de entrar com o nome e sair com o ID. O que é que eu preciso fazer? Vou fazer um índice. A matriz vai ser tudo, né? Ctrl X para baixo. Referência absoluta. F4. Número da linha. Eu vou usar a CORRESP para encontrar onde é que está essa linha. Valor procurado. Qual é o meu valor procurado? Ah, estou fazendo... Deixa eu copiar isso aqui. Estou fazendo do nome, mas é para fazer aqui no ID, né? Pronto. Qual é o meu valor procurado? Meu valor procurado é o nome. Minha matriz, como eu falei, eu estou querendo encontrar a linha aqui para a CORRESP, né? Para o índice. Estou querendo encontrar o número da linha. Então, eu vou colocar a coluna aqui. E a coluna do nome, né? A coluna do nome é essa. Então, Ctrl Shift para baixo. Vou colocar a referência absoluta aqui. Aqui também. De correspondência 0, né? Exata. Fechei. E agora, o índice, ele pede o número da coluna. Qual é o número da coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar aqui o ID. Então, é o número 1. Eu poderia colocar o não, número 1, porque por padrão ele vai retornar a primeira coluna, né? Mas eu vou colocar o 1 aí só para... Ele retornou nada, porque não tem nenhum nome em branco. Vou colocar esse erro aqui para... Agora eu vou colocar um nome aqui. Vou colocar esse nome. FN, F2 eu entro. F2, no caso, no meu computador é FN, F2. E ele retornou o ID F026. F026. Ah, não, vai lá. Show. Basicamente é isso. Também tem a CORRESP X, que aqui eu consigo fazer a mesma coisa, só que a CORRESP X, o que muda, grande dela para a CORRESP, são as possibilidades, né? Ela tem um modo de correspondência, que é basicamente se eu colocar aqui, para procurar o nome, na matriz que eu vou pesquisar, matriz do nome. Aqui eu posso ser exata, correspondência exata ou aproximada, o item menor, o próximo item maior, ou a correspondência de caractere coringa. Ele faz meio que uma ligação ali que compara os caracteres, né? E o que basicamente difere uma da outra é isso. Aqui ele também tem... ele consegue pesquisar de cima para baixo, de baixo para cima, de ordem ascendente, de ordem decrescente. Então, lembra que eu disse lá que o PROC-V só consegue fazer de cima para baixo e se tiver desordenado ele não entende? O PROC-X e o CORRESP-X, eles conseguem fazer essas alterações, né? Se eu colocar o PROC-X aqui também.
É basicamente a mesma fórmula. Ele pesquisa o valor, ele pesquisa a matriz, ele pede a matriz de retorno, e ele tem mais algumas variáveis, digamos assim, para você conseguir configurar se ele vai descer de cima para baixo, se ele vai pegar na primeira da esquerda, se ele vai pegar na primeira da direita, enfim. Tem uma série de configurações que, basicamente, se você não colocar nada aqui, ele funciona do mesmo jeito do PROC-V. Só muda que o PROC-X ele funciona tanto como PROC-V como PROC-H, né? Você consegue configurar se ele vai correr na linha ou se ele vai correr na coluna. Mas não vou explicar muito porque acho que tem alguns que nem aparecem essas fórmulas. Não sei porquê. Agora vamos falar um pouquinho da parte de banco de dados. Não é o banco de dados em si, mas sim as fórmulas de banco de dados. O Excel ele tem umas fórmulas que são, se eu fui aqui em fórmulas, e pesquisa e referência, elas ficam separadas em um desses. Enfim, são funções de banco de dados. Eu não sei qual eles ficam aqui, mas se eu colocar aqui igual BD, vai aparecer. Várias fórmulas que elas foram desenvolvidas exatamente para trabalhar com banco de dados, né? Eu tenho um banco de dados aqui, banco de dados entre aspas, né, que é muito pequeno, para a gente analisar algumas coisas, algumas correspondências, enfim. Existe o banco de dados, o que a gente vai trabalhar, né? O extrair, que é basicamente uma forma de pesquisa, e de contar, que é uma forma de contar, né? E qual o grande diferencial do banco de dados? Você pode ver que aqui eu coloquei propositalmente igual ao que está aqui. E necessariamente precisa ser assim. Por quê? Porque nas fórmulas de banco de dados, ele identifica eu não preciso dizer qual a coluna que eu quero procurar, porque ele compara o ID com o que você está dando. Por exemplo, vamos colocar o extrair aqui. O extrair é basicamente um PROC-V bombadão, né? Ó, seleciono o banco de dados, agora eu tenho que selecionar o cabeçalho e todo o banco de dados com o cabeçalho, no caso. Tudo travado. Aí ele pede o campo que para ele retornar, né? Aí eu vou selecionar aqui, ó, a célula que está escrito ID aqui em cima. E ele pede o critério. Aí eu vou selecionar aqui o nome ID e a célula de baixo. Certo? Ele deu errado, porque não tem nada, né? Aí se eu colocar um ID aqui, F001, ele retornou. E eu não disse a ele o que era, eu só selecionei a célula ID aqui. E por aqui tem o nome ID escrito e tem algo escrito embaixo, ele já compreendeu que eu estou querendo pesquisar pelo ID aqui. É tanto que aqui, no caso, eu vou deixar essa seleção aqui de cima, não só selecionando o ID, selecionando tudo aqui. Então, o que eu colocar aqui, ele vai pesquisar. Ó, se eu escrever um nome aqui, não completo em cima, colocar um não completo embaixo, ele vai me dizer o ID desse nome. Se eu colocar uma unidade, ele não vai retornar nada, porque ele, como as outras formas de pesquisa, ele é uma fórmula exata. Ele só retorna se ele encontrar alguma coisa, né? Ele não trabalha, por exemplo, o PROC-V, que trabalha de cima para baixo, a coluna da direita, na primeira coluna da esquerda, né? O que ele achar, ele retorna. Então, às vezes, ele nem sabe que tem duas, porque ele não passa pelas duas. A primeira ele já retorna, se tiver repetido. O banco de dados, não. O banco de dados, a fórmula de banco de dados, ele analisa todo o banco de dados de uma vez só. Então, ele analisou tudo, ele viu que ele não consegue dar uma resposta consistente, ou seja, uma resposta exata, ele não retorna, ele dá um erro. Por isso que ele deu um erro em Minas Gerais aqui, que a gente tem aqui, ó, se olhar a unidade de Minas Gerais. Mas a gente também tem aqui, e a gente também tem aqui, dentre outras, né? Então, ele tem que não consegue dar uma resposta consistente para isso. E não dá nada, retorno. Aqui, vou só deixar a referência absoluta no meu banco de dados aqui embaixo. Deixar a referência absoluta no meu critério e só arrastar.
O que eu deixei como relativo foi apenas ali em cima aqui, que ele vai acompanhando e vai entendendo o que ele tem que escrever em cada campo, né? Porque está escrito aqui em cima e ele entende porque eu selecionei o cabeçalho. Então, agora, se eu colocar o ID, ele vai me retornar todas as informações. Todas as informações. Vou colocar para formatar como moeda. Todas as informações desse ID ou de qualquer outra coisa que eu colocar aqui. Também o nome. A mesma coisa aqui eu também poderia ter colocado para ele não ficar aparecendo esse bugzinho no final. Para ficar em branco. E aqui, a gente pode calcular também a quantidade que se repete algo, né? Por isso que eu coloquei aqui necessariamente só os que se repetem, né? Cargo, área e unidade. Então, a gente pode usar a ABD contar, que funciona também, é uma forma de banco de dados, e ela conta, né? Então, muito bem. Funciona da mesma forma o banco de dados. F4, deixa o banco de dados travado. O campo que eu quero contar, eu não coloco nada. E o critério eu seleciono tudo isso aqui. Apareceu 63 porque está em branco e como eu não selecionei nenhum campo, ele acaba contando tudo. Aí ele contou o número de linhas, porque ele não tinha nada para filtrar o cálculo dele, digamos assim. Mas agora, se eu colocar aqui para ele contar apenas Minas Gerais, unidades, ele vai dizer que tem 15 unidades com Minas Gerais. Se eu colocar Minas Gerais e RH, vai dizer que só tem uma. Se eu colocar, deixa eu ver, Minas Gerais e... vai dizer que tem 3. Então, o mais interessante das formas de banco de dados é que eu consigo, ele consegue fazer interseções de escalas e fazendo como se fosse uma espécie de filtro dentro do meu banco de dados, né? Eu também poderia colocar também o cargo, ele também levaria em consideração o cargo. Se eu colocar aqui, ver se tem alguém que é de Minas Gerais, que é de marketing e é jovem aprendiz. Esse tinha um. Será que tem alguém que é de Minas Gerais de marketing, é jovem aprendiz e é administrativo? Não, tem 0. E assim sucessivamente. Ó, jovens aprendizes em Minas Gerais tem 3. Enfim. E a diferença das formas de banco de dados é essa, né? Ele consegue interpretar o banco de dados todo como um só, digamos assim. E é bem interessante, dependendo da sua utilização. Vamos agora falar um pouquinho de fórmulas matriciais. Acho que esse vai ser o último, porque eu sei que a gente tem horário até 10 horas, mas eu não sei se vocês vão querer ficar aqui até 10 horas, como a gente tem 2 dias, então a gente pode dividir um pouquinho melhor, mas se quiserem, não tem problema, porque eu entendo que é um conteúdo um pouco chato, repetitivo, e chega um momento que a pessoa começa a deixar de assimilar já as coisas e compreender, né? Então ficar aqui 4 horas falando uma vez, eu acho que perde um pouco da assertividade. Então, vamos lá. Aqui a gente já começa a falar de funções matriciais. O Excel ele tem algumas funções que são matriciais nativamente. Que, por exemplo, o índice em si, ele é uma função matricial. Ele trabalha com matriz, né? Você dá uma matriz e dá a localização e ele te retorna, né? Da mesma forma, o PROC-V ele é uma função que funciona como matricial também, mas não é nativamente matricial. O menor, ele é uma função que é matricial, mas não necessariamente é matricial, mas ele consegue interpretar uma matriz, e dentre outras. E o que é que eu tenho aqui? A gente viu que o PROC-V, quando eu coloco uma coisa, ele só me retorna um resultado. E, no caso aqui, por exemplo, em uma área de RH,
eu tenho vários RH repetidos aqui, e eu queria que ele retornasse todos os nomes que são RH. E como é que eu consigo fazer isso? Com ProArchive só eu não consigo, com esse CorresP só eu não consigo. E o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer exatamente isso, né? E isso a gente faz realmente com funções matriciais. A primeira coisa, eu queria colocar aqui um campinho para mim pesquisar por área, né? E para isso eu preciso saber quais são as áreas que tem. Tem várias áreas repetidas aqui, eu tenho que primeiro tirar as repetições, né? E no Excel ele tem uma fórmula que se chama igual a único. Não necessariamente tem isso em todos, mas é uma fórmula que foi criada recentemente e ela é basicamente para retirar o único, né? Por exemplo, se colocar o único aqui e colocar a matriz, selecionar tudo, pode ver que ficou azulzinho, porque o Excel interpretou que é uma matriz e ele chama despejar, né? Algumas versões eles não fazem isso, aí teria que ser feito de outra forma. Também posso mostrar outra forma que faz, mas é um pouquinho mais complexo do que só usar uma fórmula, né? Pronto, agora tem os valores não repetidos, digamos assim. Se eu colocar aqui, sim, se no de você não tiver, vocês podem falar que a gente pode fazer sem também, sem usar um, usando outra forma. Colocar uma validação de dados e lista, usando esses valores aqui, só para ficar mais legalzinho aqui. Pronto. Agora eu consigo selecionar a área. Fazer a forma de escrever aqui. Vamos lá. Qual o grande problema aqui? A gente vai usar isso e Corresp. Só que, primeiro erro, a correspondência, a Corresp é exata. Então, se eu colocar a Corresp para fazer assim, se eu colocar aqui, Corresp. Fabrício, Oi. da Silva mandou uma pergunta. Ele perguntou se dá para colocar a fórmula direto na validação de dados, a fórmula único. Sim, sim. Dá. Pode pegar e aqui na validação de dados. Ah, verdade. Não, não, não. Nesse caso, não vai dar, mas não dá exatamente, necessariamente essa forma. Por quê? Porque, como eu até fiz assim sem pensar, mas você pode ver que ela tá azulzinha aqui embaixo não tem nada. Tá vendo que ele ficou escuro aqui? Ele tá só representando, mas aqui não tem. A fórmula mesmo, ela só tá aqui. Ela só retorna ela só retorna um resultado. Ela só retorna RH. Só que o Excel ele entende, ele despeja, ele dá essa impressão que ela é uma matriz, mas não necessariamente. Por isso que quando eu coloquei no PROC ele deu um erro. Eu consigo colocar outras fórmulas, mas necessariamente essa não, porque ele não entende o que funciona como uma matriz. Eu teria que converter ela para um conjunto de valores. Deixa eu dar um F9 aqui para ver como ele vai aparecer. Pronto. Nesse caso específico, não, mas se fosse qualquer outra fórmula, se fosse um si, por exemplo, ele iria aparecer tranquilamente. A gente pode tentar converter aqui, deixa eu tentar colocar dentro do índice. Aqui. Ele compreende assim? Acho que não também, que ele continua identificando como sendo uma matriz, o Pinheiro, tá vendo? Ele não identifica. Deixa eu só voltar aqui. Prontinho. Sim, a Corresp, ela é uma correspondência exata e ela não vai me retornar. Então, vamos tentar procurar aqui. Valor procurado. Indicativo, na matriz procurada, como a gente já fez antes, né? Área, não. O caso ali é nome, né? Nome. Mas eu estou fazendo a correspondência com área, peraí. Ficou ruim selecionar aqui, mas pronto. Área, com outro tiro para baixo, selecionou. Correspondência exata aqui. Correspondência exata.
Ano 3. Vamos lá. Administrativo. 3, certo. Mas, olha aqui também é administrativo. E aqui, e ele só me retornou 1. Por quê? Porque ele vai de cima para baixo e retorna o primeiro que ele encontrar. E eu quero que ele retorne todos. Falando de funções que são também matriciais, outra que eu posso citar é a conta-si. Ela é uma função que pode ser transformada em, convenhamos que transformada em matricial. Por quê? Porque ela tem um intervalo e tem um critério. O que é que ela faz? Ela pega esse critério e compara com esse intervalo e dá um resultado. Ela conta, né? Por exemplo, eu dou um intervalo cheio de número e peço para ela contar todos que são igual a 2. Ela vai, pega o intervalo e testa esse critério. Mas se eu inverter isso, se eu tenho um intervalo e tenho um único critério, eu vou ter um único resultado, certo? Mas se eu tenho um intervalo e tenho vários critérios, eu vou ter vários resultados, né? Porque ele vai testar cada critério no único intervalo. Então, se eu inverter, necessariamente ela vai me retornar uma matriz. Não é natural dela retornar uma matriz, mas se eu inverter e botar ela para funcionar assim, ela vai fazer isso. Então, se eu colocar um intervalo como sendo administrativo, e no critério eu colocar para ser um intervalo, que geralmente é uma coisa só, entende que ela vai me retornar várias respostas, tipo, dizendo em cada critério desse aqui, se ele contou ou não, se foi 0 ou se foi 1, certo? Então, vamos ver. Aí que ela despejou, no meu caso, no meu Excel, na minha versão, ele despeja, mas não necessariamente de você vai despejar, pode ser que ele dê um erro. Aí, se ele der um erro, você clica e faz Ctrl, Shift e Enter. Aí ele deve despejar. E mesmo assim, ele não despejar, aí você seleciona aqui, ó, e aperta F9, que ele vai mostrar. Aqui é certeza que vai dar certo. Aí você pode ver, vamos lá, administrativo, aí tem 0, 0, 1. 0, 0, 1. Porque aqui não era administrativo, ele não contou, aqui não era administrativo, ele não contou, aqui ele deu 1. Ou seja, eu tenho uma matriz aqui, que onde tem 1, é onde tem administrativo. Deixa eu apertar esse aqui para ele voltar. Pronto. Beleza. Ajudou, né? Eu já consegui filtrar tudo aí, colocar 0 e 1, onde eu não devo retornar e eu não devo retornar. O que é que eu posso fazer? Daqui para frente, assim, tem inúmeras soluções. Eu poderia multiplicar isso aqui por outra matriz, com a mesma quantidade, enfim. Tem inúmeros resultados, mas vamos, por um específico, vamos tentar usar o CORRESP, né? Que a gente já estava tentando aqui. Agora que a gente tem uma matriz que não tem nada repetido, só tem 0 e 1. Tem um repetido, obviamente, né? Mas só tem 0 e 1. Tá um pouco mais simples, né? Só tem 2 coisas repetidas agora, não tem várias. E o que é que eu quero encontrar com essa CORRESP? Eu quero encontrar aonde está o 1. Aí você vai dizer, mas Fabrício, vai continuar dando a mesma... Deixa eu fechar. Vai continuar dando o mesmo problema. Porque a CORRESP ela só vai encontrar a primeira. E é verdade. Ela só vai encontrar a primeira. Como eu posso solucionar isso? Se a CORRESP ela não consegue encontrar. A CORRESP não dá certo. Qual outra solução que eu poderia utilizar? Funções matriciais que eu citei. Tem o menor, tem o índice. Nenhuma delas se encaixa. Porque da forma que a matriz está agora. Porque se a gente olhar para a matriz, ela não dá muitas informações. Mas, e se eu fizesse isso aqui, assim, ó. Vezes... selecionasse isso aqui. Ctrl Shift Enter. Eu vi que quando eu dei Ctrl Shift Enter, ele não tinha entendido, aí agora ele entendeu, né? Que eu disse, ele é uma matriz, aí ele foi e despejou. Aí ele fica com essas colchetes assim, na lateral. Se eu olhar agora, 9,
Foi um pouco mais fácil, porque agora eu tenho o número da linha na matriz, né? Tem o número 9, 11, 17, 19. São os números, necessariamente o número da linha. Não é exatamente o que eu queria, porque quando eu selecionar um intervalo aqui, não vai estar no 9, ela vai estar no 3 aqui. Vamos lá, cadê? Administrativo. Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Ela está no 3 da minha matriz aqui, mas se eu olhar do Excel, ela realmente está na linha 9, certo? O que é que eu consigo fazer com isso? Eu tenho aqui 6 linhas para subtrair, né? 6 linhas para subtrair de todo esse intervalo. Vamos tentar fazer a subtração aqui. Menos 6. Ctrl X. Ainda totalmente errado, porque ele vai subtrair do zero também. Pode ver que aqui ficou certo, mas onde tinha zero vai ficar tudo 6. Então, vamos deixar quieto, né? Não vamos mexer nisso, não. Beleza. O que é que eu posso fazer agora? Eu já sei os que tem. Já tem o número da linha. Agora eu só preciso tirar em um, né? Porque numa célula eu só retorno um, mas aqui dentro dessa célula, ele despejou, tá dando pra gente ver. Mas o Excel, ele mesmo lá, ele está interpretando isso aqui dentro da célula. Ele está interpretando essa matriz. Esses valores aqui, eles não existem. Ele só mostrou para facilitar, né? Para a gente conseguir visualizar, mas eles não existem. Não tem nada aqui nessas células. Da mesma forma que aqui também não tem, né? Por isso que não deu certo lá na validação de dados. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar para retirando de um em um. O que é que eu posso usar? Menor. Lembra que menor, eu tenho um controle de qual eu quero retirar? Usar menor, poderia usar maior também, na verdade, né? Funciona da mesma forma. E o K, na medida que eu for descendo, eu posso ir retirando um número diferente, né? Então, eu vou colocar aqui para ser o lim de qualquer um. Vou colocar de A1. E aí vai aparecer, vai dar 1, e quando eu arrastar, vai A1, A2, A3, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Vamos ver aqui. Só zeros. Só retornou zeros. Vamos ver o porquê. F9. Matriz é correta. Aqui ele também retornou correto. Não sei se tudo de vocês deu certo, mas é porque o meu é um pouquinho cheio o Excel, no caso, é um pouquinho cheio de frescura com relação a essa parte de funções matriciais. Por causa dessa coisa dele despejar. Ele fica meio aluado. Mas, enfim, vamos tentar de outro jeito que ele deixa eu fazer. Mas, em teoria, isso aqui funciona. Por quê? Porque eu tenho uma matriz dentro de uma forma que interpreta a matriz e tenho um valor. Então, não tinha por que ele dar o erro, mas não entendi, né? De outra forma que ele deixa, que ele nos permita. Enquanto isso, eu vou travar tudo aqui para ficar certinho. Tá, beleza. Pegar o resto. Ah. Aí não deixa mais nenhum apagar. Tá bom, doutor. Tá vendo que ele não consegue, porque ele despejou e eu não consigo alterar o que ele despejou. Aí, enfim, isso é um pouco chato, mas tá bom. O que é que ele fez agora, meu Deus? O que aconteceu? Bugou, foi? Olha. Pronto, vamos voltar aqui. Bugou alguma coisa aqui. Peraí, gente, deixa eu tentar descobrir o que foi que ele deu de. O que foi que ele bugou aqui.
Travou. Minutinho aqui pro computador. Fechar as outras. Travou foi o Excel todinho. Peraí, agora o computador. Esperar um pouquinho o computador aqui, que ele. Não sei o que aconteceu com ele. Não consigo mais nem clicar. Voltou. Tornou a vida. Não quer também uma fuleiragem aí na sala, não sei porquê. Fabrício, aproveitando aqui esse tempinho, Fala. Angelo mandou uma dúvida. Não sei se pode olhar aí, eu falo. Ele perguntou se subtraísse o valor de 6. Só lim antes de multiplicar do ponto em si, não daria certo? Daria. O computador cansou, né, viu? Ei, agora eu fechei a planilha errada. Peraí, eu vou ter que abrir de novo aqui. Fechei errado? Não, tá aqui ainda. Tô com vontade de fechar já pra essa bagunça aqui. Daria certo, sim. Porque ele iria subtrair da linha antes. Vamos tentar fazer, se ele deixar. Três. Deu certinho agora. Boa. Bem pensado. Agora, vamos ver se ele me deixa usar o menor. Se não, vamos tentar de outra forma. Vou colocar um aqui. Sim. Estou entendendo que ele não está deixando eu operar a matriz que eu coloquei embaixo. Vou para cá. Daciel perguntou de onde vem essa subtração de 6. Ah, é daqui, ó. Porque eu vou ter que fechar a planilha aqui, peraí. Que se eu tô conseguindo mais mexer nessa. Nem deixar ele tá fechando, tá vendo? Não é possível encerrar, mas tá beleza. Peraí. Pronto. Encerrou. O 6 é porque eu selecionei para ele contar a linha, exatamente. Aí. Peraí, deixa eu abrir a planilha que fica mais fácil de explicar. Pronto. Eu coloquei para ele selecionar, para ele contar a linha aqui, ó. Para ele retornar o valor da linha. E se eu colocar para ele retornar o valor dessa primeira linha aqui, por exemplo, igual a linha 7. Aí, aqui que a gente estava subtraindo 6, ó. 6. Aí ele vai dar 1. Aí vai dar igual a matriz que eu selecionei aqui, entendeu? Que é a matriz que a função interpretar era essa. Que o índice interpretar no futuro, né? Aí por isso eu subtraí 6, que ficou igual a esse linha aqui. Quando eu fosse utilizar. Pelo visto eu vou ter que voltar tudo de novo. Deixa eu usar. Vou usar o que já tem feito aqui, na verdade. Fica mais rápido para mim. Então, dados, redação de dados, lista. Vou só fazendo o que eu tinha feito, que eu me travou tudo, né? Eu perdi isso aqui. Não estava salvo. Pronto. Voltamos onde a gente estava. Vamos lá. Ctrl+C. Selecionar o intervalo. 4. Selecionar o critério. O critério é a área.
também vou tornar referência absoluta. Não vou apertar mais, que é para ele não travar de novo. Vou multiplicar pelo lin. Não sei multiplicar, na verdade, deixa eu... Não. Ó, para ficar mais fácil de entender aqui. Quando eu for usar o índice aqui, a matriz que eu vou selecionar é essa, certo? Então, a coluna 1 vai ser essa e a linha 1 vai ser essa. Se eu usar o linha aqui, retornar a linha dessa célula, eu vou ter 7, 8, 9, 10, 14. Mas, para o índice, ele vai estar enxergando 1, 2, 3. Então, a gente vai ter que subtrair 6, como foi falado aí, né? Então, vamos usar o... E... intervalo. 24. Critério. Nome, área. A gente já viu o que aqui dá isso aqui, né? Deixa eu dar uma final de novo aqui para mostrar. Certo? Não é. Ah, eu tô bom mesmo, viu? Você vai propagando a forma. Coordenador vai. Pronto. Deu um enter logo. Também que apareceu o nome despejar, né? Eu não vou deixar ele despejar, que é para ele não travar de novo, né? E vou multiplicar, que a gente tinha feito pela sugestão aí, rapaz, do lin, isso aqui. Ó, para mostrar a matriz lin até F9. 7, 8, tarará, tarará, tarará. Mas eu vou fazer isso. Menos 6. Só que no caso, isso aqui tem que ser entre parênteses. Agora, eu vou ter a minha matriz certinho, né? Eu tenho que refazer isso aqui exatamente para o... tentando burlar aqui para o computador não travar, por isso está ficando meio repetitivo, né? Pronto. E agora eu vou colocar logo o menor para ver se agora ele entende. Me compreende. Vou colocar um aqui. No 0. Ah, compreendi já. Vou colocar maior, na verdade. Esse é 8. Coloquei o número 1 aqui para me retornar o primeiro. Se eu colocar o 2 também, ele me retorna o segundo. E assim por diante. Agora vamos tentar fazer como eu tinha feito da outra vez, né? Colocar o lin e uma célula qualquer que retorne 1. No caso, posso colocar o lin dessa própria célula aqui, na verdade. F6, né? Como ela é 6, eu quero que saia 1 aqui, eu vou colocar menos 5, só para retornar um 1. E quando eu arrastar ele retornando 1, 2, 3, 4, eu só quero fazer isso, né? Para você colocar aqui do lado, só para ficar mais fácil de entender. Igual a lin essa célula, menos 5. Ó, ele retornou 1, e quando eu arrastar, ele vai retornar 1, 2, 3, na sequência. Então, ele vai retornar o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior, e assim por diante. Vamos lá. O que é que eu não bloqueei? Essa daqui. Os demais está tudo bloqueado. Tudo certo. Até começar os zeros. Ou seja, se eu olhar 2... Marcel perguntou se não tem que travar F6.
Não, porque, assim, se eu travar F6, vou colocar F4 aqui, arrastar, ele vai dar 158. Porque isso aqui vai dar sempre o mesmo valor. F9, ele vai dar sempre 1. Porque eu tô é como se eu tivesse vindo aqui e tivesse travado esse aqui. Quando eu arrastar, ó, vai dar 1 para todos. Porque ele vai estar sempre subtraindo 5 da linha da célula que fica na linha 6. Eu uso eles só para dar uma só para dar uma sequência mesmo de 1 até 2, porque como eu estou usando a fórmula maior, que nem a gente viu lá atrás, é basicamente para ela conseguir que a gente tinha. Porque, ó, se eu pegar a matriz aqui, que é basicamente o ponto em si, que a gente já viu a matriz, vezes a linha, menos 6. Se eu pegar tudo isso aqui e botar para apresentar aqui, ó, F9, pode ver que tem 0, depois tem 2, aí tem um bocado de 0, e tem 6. Quando eu coloco isso tudo dentro da maior, a maior vai fazer o quê? Vai pegar o 58, vai botar na primeira. Vai pegar o 54, vai botar na segunda. Enfim. E depois vai chegar um momento que quando acabar esses números, né, vai ficar só zeros. E foi o que aconteceu aqui quando eu... aqui. Ó, tem um momento que fica só zeros. Porque já acabou todos os números que repetiam financeiro. Se a gente testar aqui e mudar, ó, administrativo, marketing, compras, RH. Assim, pronto. Já que é só bug dessa versão do Excel mesmo, que quando você deixa ele despejar, ele dá uma loucura aí, mas eu acho que não. Espero que não aconteça de vocês. Se acontecer, fecha aí. Abre de novo que resolve. Já encontramos o número da linha. Agora vamos utilizar o índice, né? Porque a gente já tem o número da linha, a gente já sabe que o índice ele consegue ir a partir disso. Índice, selecionar a minha matriz. Vou shift para baixo aqui. Então, F4 na matriz. F4, F4. Vou apagar isso aqui que apareceu sem querer. Pronto, já estou com o número da linha aqui. E o número da coluna, vou colocar agora, que está aqui, ó, o número da coluna fica em negrito, né? Nome completo, coluna 2. Vamos. Você vê que daqui para baixo ele deu um erro. Por quê? Porque começou o 0. E ele entendeu que, para você ver como esse despejar é chato, né? Mas, enfim, às vezes é bom, às vezes é ruim. É bem complicado. Por isso que eu vou colocar um erro aqui na frente. Para tentar tirar isso. Mas pelo jeito ele não vai sair. Ele insiste. O que é que eu posso fazer aqui para tirar esse erro? Acho que nada, né? Porque como é que eu vou tirar os zeros? Pelo visto, nada. No de vocês não vai aparecer esse despejar, é configuração desse aqui, mas enfim. Enfim. Agora eu consigo retornar todos, embora esteja aparecendo esse nome despejar aí embaixo, mas tá bom. E no cargo, eu faço a mesma, jogo a mesma fórmula e coloco o ID a coluna do cargo, né? Perguntaram aqui no chat se não tem como substituir os zeros por um espaço. Tem. Deixa eu ver. No caso, você falar da forma da substituir, né? No caso, eu não conseguiria fazer com a substituir porque ela só identifica texto. Ela não iria identificar a matriz, digamos assim, porque ela é uma função matricial. O que eu poderia fazer para tirar os zeros seria multiplicar todos por 1. Aí eu ia ter um bocado de 1 no lugar do 0, mas também não ia dar muito certo, porque aí ia ficar um bocadinho repetido, ele ia dar um erro maior ainda. Mas não é para aparecer esse despejar, porque quando chega no 0,
o índice não encontra nada, porque dá a linha zero. Ó, se eu fizer um índice aqui, né? Ele colocou despejar, mas na verdade não é para aparecer nada. E o meu, ele interpreta como sendo uma matriz, ele já identifica, mas muito provavelmente se vocês fizerem isso aí, ele não vai aparecer, ele vai dar um erro. Aí, se você colocar o se erro, ele vai sumir, esse despejar. É configuração aqui desse negócio, que é meio bugado. Mas, enfim. Existem, tipo, N formas de fazer isso. Essa daqui eu inventei agora com vocês, tipo, totalmente criativo. Eu acho que essa é a forma mais fácil de vocês conseguirem entender meu raciocínio, do que eu trazer uma fórmula já feita. Não sei se vocês viram, mas até que aqui é que estava mudando, né? Aqui também tem uma pronta já, ó, e na verdade ficou bem maior do que essa que eu estava fazendo quando eu estava estudando. E por incrível que pareça, nessa não aconteceu isso do despejar. Não sei por quê, mas não aconteceu. Foi só. Só pode. Vou mudar aqui para agora. Ele não aconteceu isso. Não sei por quê, porque a lógica aqui é a mesma. Vocês podem ver que, ó, só mudou que no começo eu fiz com Corresp, né? Mas usei menor, usei esse erro, usei índices, mesma coisa. Usei basicamente a mesma coisa. Um pouquinho como é que essa funciona. A grande diferença que eu fiz aqui, para usar Corresp, foi tornar os valores distintos. Porque, por exemplo, área. Tem o administrativo várias vezes, mas eu fiz com que eles ficassem diferentes, não ficassem iguais. Concatenando eles com outro resultado. Por exemplo, aqui, ó. Esse e-comercial, ele concatena, né? E funciona para matriz também. O que foi que eu fiz? Eu concatenei compras, que é o que está escrito, que é o que está aqui na área, com o ID. O ID? Não, com o nome. Concatenei compras com o nome. E quando eu fui procurar na matriz, eu concatenei a área com o nome também. Então, entende que ficou todos diferentes, porque todos os nomes são diferentes. Eu poderia ter usado o ID também, que o ID é certeza ser diferente. Poderia ter um nome igual, né? O ID teria dado uma precisão maior. Mas eu tornei todas as áreas diferentes. E, ao mesmo tempo, eu fiz uma matriz repetindo essa área para todas as opções. Aí o Corresp ele só cruzou. Isso dá vários resultados. Então, isso tornou o Corresp uma função matricial. Mas foi forçadamente uma função matricial. Se eu der F9 aqui, ó, ele me retorna uma matriz cheia de erros quando ele não encontra. Mas ele também me retorna os resultados, que está aqui, ó, 39, 49. A diferença é que aqui eu não preciso tratar, tipo, fazendo aquela multiplicação. Porque o Corresp ele já retorna a linha exata onde é que eu estou. Enfim, cada treinamento que eu dou fazendo esse negócio aqui é uma forma diferente que sai, e pode até funcionar no final, né? Acho que muito provavelmente essa daqui não apareceu aquele despejar, porque eu não usei nenhuma fórmula matricial. Aí o Excel ele não identificou que eu estava fazendo uma matriz. Mas de vocês, acho que muito provavelmente ele não deve fazer isso. Porque o meu tem uma assinatura do tipo o beta da Excel, aí ele tem umas funções estranhas, que tem uns bugs, negócio. Atualizou essa semana e ficou todo cagado. Mas, enfim, espero que dá pra entender aí, não tenha atrapalhado ele aparecendo. Acho que 9 horas já estamos aqui desde 7. Não sei se vocês querem continuar, ver a segunda parte logo, ou já dar uma pausa. Acho que já ficou muito conteúdo, assim, principalmente essa parte final, que parecia que ia ser bem curta, mas é a mais longa realmente, vai costuma demorar sempre. E acho que por hoje era basicamente isso, para não se estender demais também, não ficar um conteúdo muito maçante. Se tiverem alguma dúvida sobre tudo que está aqui, acho que para quinta-feira eu vou tentar desativar esse negócio, para ver se ele para de dar esses erros, mas, enfim, vai descer.
vamos deixar esse espaço aberto agora para dúvidas, né? Se a galera tiver alguma. Se vocês tiverem dúvidas sobre o workshop também, podem perguntar. Mas, Fabrício, foi show de bola. Você se garante muito, muito, muito. Desculpa aí os contratempos, é que realmente o bicho me deu uma surpresa, assim, ele atualizou do nada, aí eu pronto. Vai dar tudo errado. A galera nos comentários aí só elogios. Então, pessoal, já que a gente está finalizando aqui, é só reforçar mais uma vez que a gente tem toda uma programação do workshop acontecendo. Amanhã vai ter palestra de inteligência artificial à tarde, de 15 horas. Vai ter palestra sobre 5G e rádio definido por software à noite, de 19 horas. Ambas as palestras com professores de altíssimo nível, professor Ivanovic, professor Vicente. Quinta-feira vamos ter palestra de LoRa e LoRa 1 à tarde. E à noite a gente continua o segundo dia do Mini Curso de Excel com o Fabrício. E é isso. O resto da programação vocês podem ver no Instagram do evento, nas nossas redes de comunicação. E queria agradecer todo mundo pela presença e queria agradecer especialmente a Fabrício, né? Pela disponibilidade e parceria aí. E é isso. Show. Tá, até quarta, pessoal, a gente volta com a parte de tabela dinâmica, de gráficos dinâmicos, de macros, modo desenvolvedor e outras coisas mais.